Grandes consequências muitas vezes começam com pequenas escolhas repetidas todos os dias. Então, dose de provérbios, uma dose de sabedoria para começar bem o dia. Abra sua Bíblia, prepare o seu coração e vamos descobrir juntos o que Deus quer nos ensinar hoje através de provérbios. Hoje nós começamos o Provérbios capítulo 6. Nós vamos ler do 1 ao 19. E talvez, na primeira leitura, esse texto pareça falar de assuntos completamente diferentes. Salomão fala de assumir compromissos sem pensar. Depois fala sobre preguiça e termina apresentando 7 atitudes que o Senhor detesta. Mas existe algo ligando tudo isso. A sabedoria aparece nas pequenas decisões da vida. Vamos ler Provérbios 6 agora, dos versículos 1 ao 19. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se. Insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela que se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Mãos que derrubam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Salomão começa falando sobre alguém que assumiu uma responsabilidade por outra pessoa e acabou ficando preso às próprias palavras. Em outras palavras, tomou uma decisão sem calcular o peso dela. E olha como isso continua atual. Quantas vezes nós assumimos compromissos no impulso, dizemos sim sem pensar, compramos sem calcular, prometemos sem saber se nós conseguiremos cumprir, assinamos sem ler, assumimos responsabilidade simplesmente porque tivemos vergonha de dizer eu não posso. E depois nós precisamos lidar com as consequências. Sabedoria também significa aprender que nem todo pedido precisa receber um sim. Antes de assumir uma responsabilidade, pergunte: eu consigo cumprir isso? Eu tenho condições? Eu entendi no que eu estou entrando? Porque dizer um não sábio hoje pode evitar um problema gigantesco amanhã. Depois, Salomão muda completamente a imagem e diz: observe a formiga, preguiçoso. Eu gosto muito disso. Ele poderia apresentar um grande personagem, um rei, um guerreiro, um sábio, mas manda olhar para uma formiga. O que é que nós podemos aprender com ela? Ela trabalha sem precisar de alguém constantemente mandando. Ela se prepara, ela entende que existem coisas que precisam ser feitas antes que a necessidade chegue. E isso fala de responsabilidade, porque existe uma diferença entre descansar e ser preguiçoso. Descanso é necessário. Jesus descansava. O nosso corpo precisa descansar. O problema é transformar o depois em um estilo de vida. Depois eu faço, depois eu organizo, depois eu estudo, depois eu resolvo, depois eu mudo. E Salomão alerta que algumas perdas não chegam de uma vez. Elas vão chegando aos poucos enquanto nós vamos adiando aquilo que precisava ser feito. A procrastinação de hoje pode se transformar na urgência de amanhã. Então nós chegamos na última parte do texto. Salomão apresenta 6 coisas que o Senhor odeia e uma sétima que ele detesta. Veja a lista: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que planeja o mal, pés que correm para fazer o errado, testemunha falsa e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Perceba como Deus leva caráter a sério. Orgulho, mentira, maldade, falsidade, discórdia. E talvez a última seja uma das que mais passam despercebidas: provocar divisão entre pessoas. Tem gente que chega no ambiente e promove paz.
E tem gente que chega e coloca uma pessoa contra a outra. Leva conversa, traz conversa, aumenta histórias, alimenta conflitos. E Provérbios está dizendo: Deus se importa com isso. Por isso, antes de contar alguma coisa sobre alguém, talvez nós devêssemos perguntar: isso precisa ser dito? É verdade? Vai ajudar? Vai produzir paz? Ou simplesmente vai alimentar um conflito? Porque sabedoria também aparece naquilo que nós decidimos não espalhar. E olhando para todo esse trecho, existe uma coisa que fica muito clara. A vida não é construída apenas pelas grandes decisões. Ela é construída principalmente pelas pequenas. Como você administra seus compromissos, como você usa o seu tempo, como trabalha, como fala, como trata as pessoas, como reage quando ninguém está olhando. Talvez você esteja esperando uma grande oportunidade para mudar a sua vida, mas talvez Deus esteja chamando a sua atenção hoje para uma pequena decisão que precisa mudar. Então, eu quero deixar uma pergunta aqui para vocês. Qual pequena escolha da sua rotina está produzindo consequências que você não quer mais carregar? Talvez seja procrastinação, talvez uma promessa que você precisa resolver, talvez a maneira como você fala de alguém, talvez o orgulho, talvez seja simplesmente alguma coisa que você sabe que precisa fazer e continua deixando para depois. Não espere virar um grande problema. Comece pequeno, mas comece hoje. Essa foi a nossa dose de provérbios de hoje, uma dose de sabedoria para começar bem o dia. E guarde essa verdade. Grandes consequências muitas vezes começam com pequenas escolhas repetidas todos os dias. Então preste atenção às pequenas coisas, porque uma vida sábia também é construída assim, uma boa decisão de cada vez. Amanhã nós continuamos a nossa caminhada pelo livro de Provérbios. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo. Até a próxima. Tchau!